A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 11. Ele se afastou da porta. A única coisa que se ouvia no quarto era o barulho de respiração acelerada. A dele e a de Mary Beth. Nesse momento ela era Mary Beth. Não conseguia se lembrar de como costumava chamá-la. "Que tipo de merda você tomou?" perguntou ela numa voz que sugeria uma fala arrastada de caipira. Leve, mas distintamente sulista. "Georgia", disse ele, lembrando-se então. "Nada. Não poderia estar mais sóbrio." "Ai, que inferno! O que está tomando?" E aquela sutil, quase imperceptível fala arrastada se fora, partindo tão depressa quando chegara. George havia morado alguns anos em Nova York, onde fizeram um esforço estudado para perder o sotaque, pois não gostava de ser confundida com uma caipira. "Há anos que parei com essa merda. Contei a você." "O que foi aquilo no corredor? Você viu alguma coisa? O que você viu?" Judy lançou um olhar de advertência, que ela ignorou. Continuou parada na frente dele, de pijama, os braços cruzados sobre os seios, as mãos fora de vista, enfiadas do lado do corpo. Os pés estavam ligeiramente separados, como se estivesse disposta a bloquear seu caminho se ele tentasse avançar para os fundos do quarto. Uma perspectiva absurda para uma moça 45 quilos mais leve que ele. Havia um velho sentado no corredor, na cadeira, disse ele por fim. Tinha de contar alguma coisa. Não via razão para mentir. A opinião de Georgia sobre sua sanidade não o perturbava. Passamos bem perto dele, mas você não o viu. Não sei se pode vê-lo. Isso é uma maluquice, comentou ela sem convicção. Judy avançou para a cama e ela saiu do caminho, encostando-se na parede. O paletó do morto estava estendido cuidadosamente no lado que Judy ocupava no colchão. A caixa em forma de coração estava aberta no assoalho, o papel de seda branco saindo pelas beiradas e a tampa preta ao lado. Judy captou o cheiro do paletó quando ainda estava a 4 passos dele e hesitou. Não estava cheirando assim da primeira vez que o fora tirado da caixa, ou ele teria reparado. De qualquer modo, agora era impossível não reparar. Tinha um odor maduro de decomposição, de algo morto se deteriorando. "Cristo", disse Judy. Georgia permanecia à distância, a mão tampando a boca e o nariz. "Pois é", disse ela. "Fiquei achando que havia alguma coisa num dos bolsos. Algo se estragando. Comida velha." Expirando pela boca, Judy deu batidinhas no paletó. Julgava muito provável que estivesse à beira de encontrar alguma coisa em avançado estado de decomposição. Não ficaria espantado se descobrisse que Jessica McDermott Price enfiara um rato morto no paletó. Um detalhezinho extra para acompanhar a compra, sem custo adicional. Só sentiu, no entanto, um quadrado duro, que devia ser de plástico, num dos bolsos. Puxou para dar uma olhada. Era uma foto e ele a conhecia bem. A fotografia dos dois de que Ana mais gostava. Ela a levara quando fora embora. Dane havia tirado o retrato numa tarde de final de agosto, o sol avermelhado e quente na frente da varanda, o dia fervilhando de libélulas e brilhantes grãos de poeira. Judy estava empoleirado nos degraus com uma velha jaqueta de brim, a dobro apoiada num joelho. Ana estava sentada ao lado dele, vendo-o tocar a guitarra, as mãos espremidas entre as coxas. Os cachorros estavam esparramados no chão aos pés deles, olhando comicamente para a câmera. Fora uma tarde gostosa. Talvez uma das últimas tardes agradáveis antes de as coisas começarem a andar errado. Mas olhar agora para a foto não lhe dava prazer. Alguém tinha usado uma caneta para desfigurar a imagem. Os olhos de Judy haviam sido rabiscados com tinta preta, tapado por uma mão furiosa. 1 ou 2 metros na sua frente, Georgia dizia alguma coisa, a voz tímida, insegura. Como era a aparência dele, do fantasma no corredor?
O corpo de Judy estava virado, de modo que ela, por sorte, não podia ver a foto. Ele não queria que visse. Judy lutou para encontrar sua voz. Era difícil superar o choque de ver todos aqueles rabiscos negros borrando seus olhos no retrato. Era um homem velho. Conseguiu finalmente dizer. Estava usando este paletó. E havia a porra desses terríveis riscos pretos flutuando na frente de seus olhos. E eles eram exatamente assim. Judy imaginou dizer a ela ao mesmo tempo que viraria para mostrar a foto, mas não fez isso. Ele ficou apenas sentado lá? Perguntou Georgia. Não aconteceu mais nada. Ele se levantou e me mostrou uma lâmina numa corrente. Uma laminazinha engraçada. No dia em que Danny bateu a foto, Anna ainda não perdera o controle e Judy achou que ela estava feliz. Ele passara a maior parte daquela tarde de final de verão embaixo do Mustang e Anna ficara por perto, engatinhando também para baixo do carro e lhe entregando ferramentas e peças. Na foto havia uma mancha de óleo de motor no queixo dela, graxa nas mãos e nos joelhos. Encantadora. Bem merecida a sujeira, do tipo que a pessoa podia se orgulhar. As sobrancelhas estavam meio erguidas e juntas. Havia uma bela covinha entre elas. E a boca estava aberta, como se ela estivesse rindo, ou, mais provavelmente, prestes a lhe fazer alguma pergunta. Você vai sempre pescar no lago Pontchartrain? Qual foi o melhor cachorro que você já teve? Ela com suas perguntas. Anna, contudo, não perguntou porque Judy a estava mandando embora quando tudo acabou. Não depois da noite que ela a encontrara vagando na margem da rodovia com uma camiseta e nada mais. As pessoas buzinando ao passar. Colocou-a no carro e fechou o punho para lhe bater. Mas em vez disso atingiu o volante, que ficou esmurrando até os nós dos dedos sangrarem. Disse agora é demais. Disse que ia colocar as coisas dela na mala e mandá-la pôr o pé na estrada. Anna disse que morreria sem ele. Judy respondeu que mandaria flores para o enterro. Resultado: ela pelo menos tinha cumprido sua palavra. Era tarde demais para cumprir a dele. Estava fazendo alguma gracinha comigo, Judy? Perguntou Georgia. Sua voz soava mais perto. Ela se aproximava furtivamente dele, apesar da aversão ao cheiro. Ele tornou a colocar a foto no bolso do paletó do morto antes que ela pudesse ver. Porque se é uma brincadeira, está dando nojo. Não é brincadeira. É possível que eu esteja perdendo o juízo, mas também não acho que seja isso. A pessoa que me vendeu o paletó sabia o que estava fazendo. É a irmã mais velha de uma fã que cometeu suicídio. A mulher me culpa por essa morte. Falei com ela ao telefone 1 hora atrás, e foi ela mesma quem me disse. Eu com certeza não imaginava nada disso. Danny estava lá. Ouviu minha conversa com a mulher. Ela quer acertar contas comigo. Então me mandou um fantasma, que eu vi agora mesmo no corredor, e que vi ontem à noite também. Começou a dobrar o paletó, pretendendo devolvê-lo à caixa. Toque fogo nisso, disse Georgia com uma veemência tão repentina que o surpreendeu. Pegue essa porra de paletó e toque fogo. Judy sentiu, por um instante, um impulso quase irresistível de fazer exatamente aquilo. Encontrar algum fluido de isqueiro, encharcar o paletó com ele, cozinhá-lo na entrada da garagem. Foi, no entanto, um impulso de que imediatamente desconfiou. Estava receoso de qualquer ação irrevogável. Que pontes poderiam ser queimadas junto com aquele paletó? Teve o lampejo inicial de uma ideia. Algo sobre o cheiro terrível do paletó e a utilidade que isso poderia ter. Mas o pensamento dissipou-se antes que pudesse se concentrar nele. Estava cansado. Era difícil manter o pensamento no lugar. Suas razões para querer conservar o paletó eram ilógicas, supersticiosas, obscuras até para si próprio. Mas, quando falou, a justificativa para ficar com ele parecia perfeitamente racional. Não podemos queimá-lo. É uma prova. Minha advogada vai precisar dele mais tarde.
se decidirmos entrar com um processo. Georgia riu, um riso fraco, infeliz. Qual a acusação? Agressão por um espírito assassino? Não. Assédio talvez. Perseguição. Seja como for, é uma ameaça de morte, mesmo que maluca. Há leis sobre isso. Ele acabou dobrando o paletó e colocando-o de volta em seu ninho de papel de seda, dentro da caixa. Respirou pela boca enquanto fazia isso, a cabeça virada para não sentir o fedor. O cheiro está no quarto todo, disse ela. Sei que é frescura, mas sinto vontade de vomitar. Judy lançou-lhe um olhar de esguelha. Com ar distraído, ela apertava o peito com a mão direita, olhando fixamente e sem expressão para a lustrosa caixa preta em forma de coração. Até poucos momentos atrás, George estava escondendo a mão contra o lado do corpo. O polegar parecia inchado e o lugar onde o alfinete picara era agora uma ferida esbranquiçada do tamanho de uma borracha de lápis, brilhando com o pus. Ela o viu concentrado naquilo. Deu também uma olhada e tornou a erguer a cabeça com um sorriso infeliz. Está com uma tremenda infecção aí. Já sei. Estou colocando Bactine. Talvez fosse melhor falar com alguém sobre isso. Se for tétano, isso não vai dar jeito. Ela fechou os dedos em volta do polegar machucado. Apertou-o suavemente. Me espetei naquele alfinete escondido no paletó. E se estivesse envenenado? Acho que, se estivessem bebido em cianureto, já saberíamos. Antrax. Falei com a mulher. É uma caipirona estúpida. E claro que precisa de alguns medicamentos psiquiátricos de tarja preta. Mas não acredito que chegaria a mandar alguma coisa envenenada para mim. Ela sabe que acabaria em cana por isso. Tocou o pulso de Georgia, puxou a mão dela em sua direção e examinou o polegar. A pele em volta da área da infecção estava mole, deteriorada e enrugada, como se tivesse ficado muito tempo mergulhado na água. Por que não vai ver um pouco de TV? Vou mandar o Danny marcar uma hora com o médico. Soltou-lhe o pulso e fez sinal para a porta, mas ela não se mexeu. Não quer dar uma olhada para ver se ele está no corredor? Pediu Georgia. Ele a encarou um instante. Depois assentiu e foi até a porta. Abriu uns 15 centímetros e deu uma espiada. O sol se movera ou se esconder atrás de uma nuvem e o corredor estava mergulhado numa sombra fresca. Não havia ninguém sentado na cadeira encostada na parede. Ninguém parado no canto com uma lâmina numa corrente. Nem sinal dele. Ela tocou no ombro de Judy com a mão boa. Vi um fantasma uma vez, quando era criança. Não era surpresa para Judy. Nunca encontrar uma moça gótica que não tivesse tido algum tipo de envolvimento com o sobrenatural, que não acreditasse com extrema e embaraçosa sinceridade em formas astrais, anjos ou feitiçaria Wicca. Eu estava morando com Bemi, minha avó. Foi logo depois da primeira vez que o papai me expulsou de casa. Uma tarde entrei na cozinha para tomar um copo de limonada. Minha avó faz limonadas realmente incríveis. E, quando olhei pela janela dos fundos, havia uma garota no quintal. Estava pegando dentes de leão e soprando para fazê-los esvoaçar, você sabe, como fazem as crianças. E estava cantarolando. Ela era alguns anos mais nova que eu e usava um vestido barato. Levantei a janela para chamá-la. Saber o que estava fazendo no nosso quintal. Quando escutou o ruído da janela, ela olhou na minha direção. Foi aí que eu soube que estava morta. Tinha aqueles olhos borrados. O que está querendo dizer com olhos borrados? Perguntou Judy. A pele em seus antebraços formigava e se retesava, ficando áspera com os arrepios. Eram olhos negros. Não, na realidade sequer pareciam olhos. Era como se estivessem encobertos. Encobertos, repetiu Judy. Rabiscados, de preto, explicou Georgia. Então a garota virou a cabeça e pareceu olhar sobre a cerca. Mais um instante já corria pelo quintal. Mexia a boca,
como se estivesse falando com alguém. Só que não havia ninguém e não consegui ouvir nenhuma palavra dita por ela. Pude ouvi-la enquanto estava colhendo os dentes de leão e cantarolando, mas não quando se levantou e pareceu estar conversando com alguém. Sempre achei isso estranho, que eu só pudesse ouvir a sua voz quando ela cantava. Então ela estendeu os braços, como se houvesse alguém invisível parado na sua frente, bem do outro lado da cerca de Bemi. Alguém que estava pegando sua mão. De repente fiquei assustada e comecei a ter arrepios, porque senti que algo de ruim ia lhe acontecer. Tive vontade de mandar que se afastasse daquela mão. Não importava quem estava pegando sua mão. Eu a queria longe dali. Só que eu estava apavorada demais. Não conseguia recuperar o fôlego. E a menininha se virou mais uma vez para mim, meio triste, com seus olhos rabiscados, e de repente se desprendeu do solo, juro por Deus, e flutuou sobre a cerca. Não como se estivesse voando, como se estivesse sendo colhida por mãos invisíveis. Precisava ver o modo como seus pés balançavam no ar. Bateram nas estacas da cerca. Ela passou e logo desapareceu. Eu estava suando em bicas e tive de me sentar no chão da cozinha. Num relance, George estudou a expressão no rosto de Judy, talvez para ver se ele achava que ela estava falando bobagem. Mas Judy apenas balançou a cabeça para que ela continuasse. Bemi entrou e gritou: "Menina, qual é o problema?" Mas quando eu contei o que tinha visto, ela ficou realmente transtornada e começou a chorar. Sentou-se no chão comigo e disse que acreditava em mim. Disse que eu vira sua irmã gêmea, Ruth. Eu sabia que ela havia morrido quando Bemi era pequena, mas minha avó nunca me contou o que realmente acontecera. Sempre achei que Ruth tinha sido atropelada, mas não foi bem assim. Um dia, quando as duas tinham em torno de 7 ou 8 anos, isso foi em 1950 e alguma coisa, a mãe mandou que entrasse para almoçar. Bemi entrou, mas Ruth ficou do lado de fora, porque não sentia vontade de comer e porque era naturalmente desobediente. Enquanto Bemi estava lá dentro com a família, alguém sequestrou Ruth nos fundos do quintal. Ela nunca mais foi vista. De vez em quando as pessoas na casa de Bemi avistam Ruth, soprando os dentes de leão e cantarolando. Então alguém que não está lá a leva embora. Minha mãe viu o fantasma de Ruth. O marido de Bemi também o viu uma vez. E alguns amigos de Bemi. E Bemi também. Depois de uma pausa, ela prosseguiu. Todos que viram Ruth sentiram a mesma coisa que eu. Tiveram a vontade de lhe dizer para não ir, para ficar longe de quem quer que estivesse do outro lado da cerca. Mas todos ficaram assustados demais para falar. E Bemi achava que a coisa só ia acabar quando alguém tomasse coragem e falasse com ela. Era como se o fantasma de Ruth estivesse numa espécie de sonho, repetindo sempre seus últimos minutos. Ela continuaria assim até ser chamada e acordada por alguém. George engoliu em seco. Ficou em silêncio. Quando curvou a cabeça, o cabelo preto escondeu seus olhos. "Não posso acreditar que os mortos queiram nos fazer mal", disse ela por fim. "Não precisam da nossa ajuda? Não precisam sempre da nossa ajuda? Se vir de novo o fantasma, tente conversar com ele. Tente descobrir o que ele quer." Judy não achava que fosse uma questão de se, mas de quando, e já sabia o que o homem morto queria. "Ele não veio para conversar", disse Judy.